Canal Experiência com Deus. A paz do Senhor para todos, meus queridos e amados irmãos. Meus amados, eu quero compartilhar com você neste momento a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 38, onde diz: E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Preste bem atenção a uma coisa. Esta é a primeira vez que Jesus menciona a palavra cruz aos seus discípulos, tá? Essa é a primeira vez. Para eles, esta palavra traria consigo, a sua memória uma imagem de quê? Uma imagem de violência, morte degradante, né? Era uma situação muito terrível, na verdade, para os discípulos, porque essa expressão não era uma expressão comum que Jesus estava utilizando para os seus discípulos naquele momento. De maneira alguma, na verdade, em aquele momento, Jesus estava demandando um compromisso total da parte do seu discípulo, incluso hasta a morte física. Com certeza disso, Jesus estava apresentando para eles o que significava servir a ele, seguir a ele. Nós sabemos que para os romanos, historicamente, os romanos exigiam que a pessoa que seria crucificada, ela tinha que carregar a cruz. O próprio Jesus estava carregando a sua própria cruz, não é verdade? Então você vê isto que é uma situação que Jesus estava mostrando aos seus discípulos. Ele estava falando para ele que servir a ele, servir ao reino, em este mundo, não era um desafio qualquer, não uma coisa qualquer, não. Era algo que implicava a sua própria vida, que implicava a sua decisão. Então, o discípulo tinha que ser consciente da decisão que estava tomando em seguir a Jesus. Tinha que submeter-se à vontade de Jesus, seguir o que revela a mensagem da cruz em si, não é? A mensagem da cruz em si era sofrimento realmente. Me faz lembrar como Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: olha, aqui no mundo vocês têm aflição, tem bom ânimo, eu venci. Tá? Jesus estava demonstrando aos discípulos que, na verdade, não seria fácil. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, você que está me ouvindo neste momento, em nenhum momento das Escrituras Deus disse que era fácil, Jesus disse que era fácil. O desafio de servir a Ele, o desafio de andar nos seus caminhos, de fazer a sua vontade. Nós temos uma luta terrível, e não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra as potestades infernais, é contra as obras do inferno. Portanto, eu gostaria que você, neste momento, parasse para refletir e pensasse em que significa a cruz para você. O que significa a cruz neste momento na sua vida? Tá? É óbvio que nesse contexto, a palavra cruz significa renúncia, verdade? Renúncia à nossa vontade, renúncia ao nosso eu, né? Renúncia aos prazeres desta vida, renúncia àquilo que vem de encontro à vontade de Deus e que está favorável ao nosso sentimento. Então nós devemos ser conscientes do que Jesus está dizendo. Jesus ele foi em diversas vezes, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 23 a 24, você pode acompanhar na sua Bíblia, e você vai ver que Jesus disse: aquele que me segue, o que me segue, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, isto é uma atitude diária, não uma coisa que se faz de vez em quando, que se faz quando você tem vontade. Não. Há 2 momentos para você tomar a sua cruz. Tá? É quando você quer e quando você não quer. Quando você tem vontade e quando você não tem vontade. Porque esta é a verdadeira submissão, a característica de um verdadeiro servo. Daquele que ha decidido amar a mensagem da cruz, amar a Cristo, servir a Cristo, seguir a Ele, de conformidade à sua vontade. De conformidade àquilo que ele tem revelado. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus fala em Marcos, ele está repetindo o mesmo versículo, né? Marcos escreve o seguinte: olha, se alguém vem pós mim, negue a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, repito, nós temos uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que é a maior oportunidade que nós temos de nossa vida, tá? É submetermos a mensagem da cruz. É aceitar uma revelação de Cristo. É aceitarmos o que Deus tem revelado para a nossa vida. Ele mesmo chamou, Ele mesmo nos chamou para servirmos a Ele, para estarmos diante dEle, para poder fazer a sua vontade. Qual discípulo de Cristo carregaram a cruz, Carregaram a cruz, Ou melhor, carregar a sua cruz? Todos os discípulos. Todo discípulo, se você vê a história de Pedro, a história de João, a história do próprio apóstolo Paulo, de todos os homens, você vai ver que a vida dele foi de renúncia. Uma pergunta que eu faço para a nossa reflexão, tá? Qual tem sido a nossa renúncia? Que preço você tem pagado até hoje para servir a Cristo? Qual tem sido o preço da sua renúncia? Qual tem sido? Ou será que você tem rejeitado essa oportunidade de servi-lo? Eu sempre vejo que Deus permite. O apóstolo Paulo tinha toda a razão quando disse que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Deus tem se revelado em cada detalhe de nossa vida. Cada detalhe. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus afirma, que todas as circunstâncias, todas as coisas que nos sobrevêm, é exatamente para quê? Para tratar com o nosso caráter, para levar-nos à submissão. Jesus disse, olha, quem não tomar a sua cruz e seguir a ele não pode ser seu discípulo. Tiago disse o seguinte, bem-aventurado é o homem que suporta as tentações, que passa pelas provas, que passa pelas lutas, que passa pela dificuldade. Sabe por quê? Porque receberá a coroa de vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Santiago capítulo 1, versículo de número 12. Aleluia! Bendito seja Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não rejeite a oportunidade. Aproveite a circunstância, aproveite o momento que você está vivendo agora. Em vez de queixar-se, em vez de estar preocupado com o seu nome, preocupado com a sua vida, preocupado com aquilo que pertence a você, olha o que Jesus disse, qualquer que achar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida, por amor a mim, achará. Então, eu quero convidar você nesta hora para agradecer a Deus por cada momento que você está vivendo, pela oportunidade que você está tendo. Este é o momento que você e eu temos de submeter-nos à vontade de Deus, independente da circunstância. Render a Ele toda honra e toda glória e toda adoração ao seu santo nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer neste momento pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Por esse momento tão precioso que o Senhor nos tem nos concedido, pela mensagem da cruz que o Senhor tem nos revelado. Agora, Senhor, ensina-nos mediante o teu Santo Espírito e ajuda-nos a fazermos a tua vontade, a submeter-nos à tua vontade. No precioso nome de Jesus eu te peço agora. E te agradeço, meu Deus, porque tu és digno de toda honra, de toda glória. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome em nossa vida. E ajuda-nos, Espírito Santo, a submeter a nossa vontade, à vontade de Deus. E perceber o valor da mensagem da cruz. E trazer a nosso coração o verdadeiro significado da palavra que Jesus disse. Aquele que não tomar sua cruz de cada dia e seguir, e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Espírito Santo, contamos contigo. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo.
Amém. Canal Experiência com Deus.